Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular e vamos ver hoje mostrando mensagens. Então vamos lá. Bom, do que a gente aprendeu aqui, a gente vai agora criar um component e também a gente vai criar um novo service. E aí eu quero só chamar a atenção, eu tenho uma extensão aqui que ela é essa aqui, ó, Angular Schematics. E essa extensão aqui, só para mostrar para vocês, ela ajuda também quando a gente quer criar algo sem ser na linha de comando, né? Através aqui do próprio explorador de arquivos. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia clicar com o botão direito em cima de app e ele traz essa extensão, ela traz essas opções, olha lá. Generate a component, a service, generate a module e generate another schematic. Então eu vou só explorar essa opção aqui, tá? Lembrando que a gente poderia muito bem vir aqui, ó, ng generate c de component. Então aqui é tudo abreviado, tá? Em vez de eu colocar generate component e aqui a gente vai colocar o messages. Esse aqui seria o comando para a gente criar no terminal um component novo. Ou a gente pode simplesmente dar uma abreviada, que eu prefiro usar. E a outra opção, deixa eu dar um Ctrl C aqui, e a outra opção, através dessa extensão, é clicar com o botão direito, Generate a Component. E aí ele vai abrir um menu, que é para eu colocar o nome. Então o nome vai ser Messages, vou dar Enter. Aí ele pergunta se você quer algumas outras opções aqui. Então, se é um componente padrão, se é um componente de página, enfim, tem algumas opções aqui. No nosso caso é essa primeira opção. Eu clico nela, aí aqui tem um confirme, adicionar mais opções. Deixa eu dar uma olhadinha nesse adicionar mais opções. Então ele tem aqui, ó que legal, ele tem skip tests. Então ele não vai criar o arquivo spec.ts. Então eu vou clicar nessa opção, aí ele já ficou marcado aqui. E aqui eu acho que só isso por enquanto. Eu vou dar o OK. Skip testes, aqui está como falso ou como true. Então eu vou colocar true, né, que é para fazer não criar ele, ó, ele adicionou aqui no final traço skip testes. Então a gente poderia na linha de comando colocar essas opções, essa opção, e vou colocar o confirme, que no fim das contas ele acaba aqui no terminal, olha só, ele acabou criando, olha lá, ng, o g de generate. Ele adicionou o @schematics Angular, como eu falei, o código que gera código dentro do Angular ele chama de schematics, né? Então ele chamou o caminho completo, né? Ele não colocou g component, ele colocou schematic /Angular component. Aí adicionou messages, espaço, traço, skip tests, ou seja, não gerou o arquivo de teste, gerou só o SCSS, HTML e TS. Então aqui é mais uma opção para vocês saberem que vocês poderão usar dessa forma. E agora eu vou criar também um service. Então já vou adiantar aqui, ó, ng generate s de service, e aqui vou colocar, ó, message e vou dar enter. E ele já criou aqui, e aqui ele criou com testes. Então vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aqui na nossa estrutura. Então ele criou lá a nossa pasta messages e criou também o nosso message service. Então o que a gente vai fazer neste momento aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou abrir o terminal, deixa eu dar uma limpada aqui, vou rodar o projeto com ng s de serve.
Então ele vai rodar, subir o projeto, eu vou atualizar minha página. Então tá aqui o nosso projeto rodando normalmente, vou aumentar um pouquinho. E aqui, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui no nosso app, no nosso template do app component. E aqui a gente tem essa estrutura que a gente fez, né? A gente tem a nossa toolbar e tem aqui dentro do content a gente tem o nosso app heroes. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar o nosso novo component, que é o app messages. Então depois que eu coloco o app messages, perceba que ele adiciona no nosso projeto messages works. Por que que ele está mostrando isso? Porque dentro do messages, quando a gente cria, ele adiciona essa mensagem, messages works. Então aqui é só uma mensagem padrão. E aí quando a gente clicar em cima de qualquer herói, ele vai continuar sendo mostrado aqui embaixo, messages works. Então, por enquanto a gente já criou esse componente e adicionou ele ali embaixo. Então agora vamos para o próximo passo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dar uma explorada dentro do nosso message service. O objetivo aqui é a gente ter uma lista de strings, né, que seriam as nossas mensagens, para a gente poder exibi-las ali embaixo. Então tudo que a gente for fazer, quando a gente obter os nossos heróis, quando clicar em um herói específico, então a gente vai ter essas informações. Então aqui dentro do nosso service, eu vou adicionar uma propriedade chamada messages. E aqui ela é um array de string. Então para eu declarar essa propriedade como um array de string, então eu coloco o string e abro e fecho colchetes e já vou iniciá-la vazia. Então ela já não tem nenhuma informação aqui para nós. E eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar o construtor e vou colocar aqui um add, vou colocar um método, né, um método chamado add, para a gente adicionar uma mensagem nova. E aqui dentro eu vou receber um parâmetro que é message string. E esse método aqui, ele não retorna nada. Então assim, vamos ter sempre o cuidado de colocar um retorno para ele. Eu acho que isso aqui é importante para que também fique bem claro para nós que esse método não vai retornar nada. Então o que nós vamos fazer aqui dentro dele, eu vou pegar, ó, this ponto, aí ele vai mostrar para mim o messages. E aí como a gente está trabalhando com um array, a gente tem vários métodos dentro do array. Isso aqui é do JavaScript. Então quando eu der um ponto, ele vai mostrar vários métodos que a gente pode fazer. E o que eu quero usar aqui é o push. O push ele vai pegar, no caso aqui, uma string, uma mensagem, e vai adicionar no nosso array. Então esse push vai receber o nosso message que vai vir como parâmetro. E eu vou criar um outro método chamado clear, que ele também é do tipo void. E aí eu vou pegar o this.messages e igual a um array vazio. Então no momento que eu quiser limpar as mensagens, eu vou chamar este método, que aí isso vai fazer com que limpe o messages para a gente. E aí eu vou salvar esse arquivo. E perceba, pessoal, que quando a gente cria já como padrão, né, na linha de comando, o Angular ele adiciona aqui no injectable, né, o injectable que ele mostra que isso daqui vai ser um service. E esse service ele é único na nossa aplicação. E a gente colocou, e aí ele já vem como padrão aqui esse atributo provided in root. Então ele já é disponibilizado para nós no início da nossa aplicação. Então garante que a gente já vai ter um singleton na aplicação como um todo. E agora eu vou abrir o nosso outro arquivo de service, que é o hero. E agora que já vai vir
uma jogada bacana. O nosso Hero Service, ele foi injetado dentro do nosso Heroes Component. Só que um service, além de ser injetado, por exemplo, em um component, ele também pode ser inserido em outro service. E é isso que a gente vai fazer agora. E para a gente poder injetar algo dentro de no caso de um service ou de um component, a gente usa o nosso construtor. Então aqui a gente tem a declaração de um construtor. E aqui eu vou colocar como privado, né, private. Vou colocar aqui, ó, message service. Esse é o nome que eu quero atribuir para o service que a gente acabou de criar. E aqui eu coloco o nome da minha classe, que é o message service. Então, este nome message service, começando com M e o S maiúsculo, é este message service que eu estou referenciando. Então, estou injetando ele no meu Hero Service e ele é private, ou seja, eu só vou poder usar ele aqui dentro do meu service. Ninguém mais de fora que tiver acesso, por exemplo, ao meu Hero Service vai conseguir acessar o meu Message Service. Isso não vai ser possível. Então aqui eu estou injetando ele, eu vou salvar. Então, só como exemplo, olha só que bacana, eu vou abrir o nosso component, é o nosso Heroes, vou abrir o nosso component Heroes. Lembra que aqui a gente está acessando, né, o nosso Hero Service.getHeroes. Aqui, só como exemplo, deixa eu fazer o seguinte, ó, this.HeroService. Tá vendo? Quando eu dou ponto, eu só tenho acesso ao getHeroes. Eu não tenho acesso ao Message Service lá dentro. Por quê? Porque ele está como o meu Message Service aqui do Hero, ele está como private. Se eu colocasse ele aqui como public, por exemplo, agora se eu der o ponto aqui, agora eu tenho acesso ao Message Service. Mas esse é um comportamento que a gente não quer que ocorra. Então, por isso, eu vou voltar no meu Hero Service e vou colocar aqui como private. Então, ninguém mais vai ter acesso, apenas o meu Hero Service que vai ter acesso. Então, deixa eu eliminar essa linha aqui, que foi só um exercício para nós. Então, uma vez que eu injetei o meu Message Service aqui dentro do meu Hero Service, eu vou fazer o seguinte, ó, quando a gente obter a nossa lista de Heroes, eu vou adicionar uma mensagem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, this.messageService. Eu vou pegar o add e aqui eu vou adicionar uma mensagem. Então, a minha mensagem vai ser Hero Service, para eu indicar de onde essa mensagem foi originada, teve origem, e vou colocar aqui, ó, fetched, ou seja, foi obtida Heroes. Então, com isso, eu estou adicionando dentro do meu Message Service esta mensagem. E aqui eu vou salvar. Então, por enquanto aqui já está funcionando. Só que aí, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês em um ponto aqui bem específico. Quando eu uso aqui o this.messageService, quando eu dou um ponto, eu tenho acesso ao messages. E eu poderia muito bem pegar esse messages e falar que ele é igual a vazio. Eu poderia zerar ele aqui ou poderia colocar uma outra mensagem qualquer aqui. Esse exemplo, né, o Tour of Heroes, é baseado no projeto, num tutorial que tem no próprio site do Angular. Então, eu já vou fazer uma modificação, porque isso daqui não é algo apropriado. Eu não posso ter acesso às mensagens. Um outro lugar não pode ter um acesso em que é permitido que ele possa fazer alguma modificação que não seja esperado. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro do nosso Message Service, eu vou pegar essa minha propriedade Messages e vou colocar ela como private.
Ou seja, quem vai ter acesso a essa propriedade é apenas o Message Service. Então, se eu voltar no meu Hero Service aqui agora, se eu colocar um ponto, eu só vou ter acesso ao add e ao clear. Eu não tenho mais acesso àquelas mensagens. Então, como eu vou precisar ter acesso a elas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um método chamado getMessages e aqui eu vou retornar, né, uma string, um array de string, e aqui eu vou colocar, ó, return this.messages. Então, olha só, isso daqui é algo muito importante quando a gente está desenvolvendo. Quando a gente está, por exemplo, com o service, a gente tem que deixar como público apenas o que vai poder ser usado. E a gente não pode deixar algo, no caso aqui, uma propriedade, que um outro lugar pode modificá-lo sem que a gente esteja esperando. Por quê? Porque senão a gente consegue amanhã... a gente acaba deixando uma brecha. Imagina que você tem um sistema grande, várias pessoas modificando, então assim, você pode poder ter um comportamento que não é o desejado. Então a gente protege o nosso message e ele só vai ser modificado nos métodos que a gente deixá-los como público. Então esse é um ponto muito importante. Então vou tirar aqui a informação que eu coloquei antes, vou salvar todos os arquivos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma modificada no component de messages. Então eu vou abrir o nosso component e o objetivo é que seja mostrado no messages component os valores que a gente colocar lá no nosso array de messages. Então eu vou injetar o message service aqui também. E o que é interessante é isso, como um service ele é singleton, então o mesmo message service que eu estou adicionando aqui no Hero Service, eu estou adicionando, então ele vai cair lá na nossa propriedade messages. Então quando eu estiver aqui no meu messages component e quiser obter aquela lista, então vai ser a mesma lista, porque um service ele é criado, ele é único dentro da aplicação. Uma vez criado, ele está lá para a gente poder usá-lo. Então aqui neste caso a gente vai criar ele como public. Então a gente vai colocar o public message service, que ele vem do message service. Então isso aqui é uma injeção de dependência, eu estou injetando o message service dentro do meu messages component. E nesse caso estou deixando ele como público, que é uma opção que a gente pode fazer também. E aqui a gente vai tirar esse ng onInit, que a gente não vai precisar dele. Vou tirar também essa implementos do onInit, para não dar nenhum tipo de problema. E uma vez que ele está injetado, a gente vai agora para o nosso template de messages. Então eu vou entrar nele, vou selecionar tudo, vou limpar. E aqui a gente vai começar a fazer uma informação aqui, ó. Vamos fazer uma div. Então aqui a gente vai primeiro fazer um ngIf para que só mostre essa parte aqui caso tenha alguma mensagem. Então nós vamos acessar o nosso message service ponto. Aí neste caso a gente vai pegar o get messages e aí eu vou dar um ponto length aqui. No caso, quando eu buscar o get messages, ele vai trazer o meu array de messages, e o array de messages é um JavaScript que aí eu posso usar alguns métodos existentes nele, e aí um deles que eu vou usar é o length. Então se ele tiver vazio, ou seja, se ele for 0, ele vai retornar um falso para o ngIf. Se eu tiver uma ou mais mensagens, aí ele vai retornar verdadeiro. Então desta forma aqui a gente consegue exibir este bloco apenas quando existir alguma mensagem. Então agora aqui dentro a gente vai fazer um H2
E aqui eu vou adicionar um título, né, chamado Messages. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos criar um button. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vou criar um button primeiro. O objetivo desse button é colocar um clear messages. Ou seja, se eu quiser limpar essas mensagens, eu vou usar esse botão. E aqui eu vou colocar uma outra div. E aqui a gente vai usar o que a gente já usou uma vez, que é o nosso for. Então eu vou usar um ng for. Então eu vou criar aqui, ó, uma let message, que é o message é uma variável que a cada iteração ela vai receber o valor de uma mensagem nova. Of message service ponto messages. Aqui é get messages, né? Get messages. Deixa eu ver o que tá aqui. Faltou o message, pessoal. Vamos lá. Let message of message service ponto get message. Aqui em cima eu esqueci, então eu tenho que chamar aqui, na verdade é um método, tá? O get messages, ele é um método. Então quando a gente olhar o nosso message service, é um método que eu coloquei, que é o get messages. Então aqui na minha view eu tenho que colocar o abrir e fechar o parênteses, que eu estou invocando este método. E aqui embaixo eu estou chamando essas mensagens, já que eu sei que existem mensagens, né, pelo length, pelo tamanho do meu array. Então aqui eu estou fazendo uma iteração agora. E nessa interação eu vou colocar aqui agora a nossa message. Então eu vou exibir o valor que vai ser atribuído a cada iteração. Então vou salvar aqui todos esses arquivos. A nossa página ela já é no mesmo momento atualizada. Então deixa eu limpar aqui primeiro para começar. Então assim, quando a gente inicia já acontece isso. No primeiro momento o nosso component de heroes ele vai obter a lista de heróis. O nosso hero service ele vai adicionar uma mensagem nova lá, hero service fetch heroes. E aí o nosso message service vai ver que já tem algum registro e ele já vai mostrar a nossa mensagem aqui embaixo. E aqui a gente tem o nosso botão de clear messages. Então o que a gente vai fazer agora é limpar essas mensagens. Então no nosso button a gente vai poder invocar via click. A gente faz o clique, ou seja, clicou no botão, ele vai fazer o que? Ele vai lá em message service.clear. Então eu estou chamando aqui o nosso método lá de message service para fazer uma limpeza nas nossas mensagens. Então eu vou salvar. Vamos ver agora, ó, ele iniciou a nossa aplicação, já está mostrando a primeira mensagem. Se eu clicar no botão de Clear Messages, ele limpa e também já tira todo o conteúdo existente aqui do Messages, porque a gente colocou um if que se ele tiver não tiver nenhuma mensagem, esse trecho todo aqui não vai ser exibido. E agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma mensagem agora dentro do nosso Heroes Component. Então eu vou clicar aqui no nosso Component e no momento que a gente clicar no OnSelect, ou seja, a gente selecionar um Hero novo, a gente vai adicionar uma mensagem. Então, para que isso ocorra, eu vou ter que adicionar o nosso Message Service também no nosso construtor. Então, ó, message private message service, deixa eu até dar um enter aqui, 2 pontos message service.
Então, deixa eu só salvar. O que aconteceu aqui? Ó? Dentro do Heroes Component, eu quero também mostrar uma mensagem quando eu selecionar um herói. Então, eu vou pegar o mesmo Message Service, vou adicionar, vou injetá-lo aqui no nosso construtor do Heroes Component. E no nosso onSelect, a gente vai agora adicionar essa mensagem. This.MessageService.add. E aqui a gente vai adicionar Heroes Component, selected Hero ID igual. E aqui a gente coloca o nosso hero.id. Vou colocar um mais aqui, hero.id. Deixa eu salvar. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, ó, no onSelect, no momento que eu clicar em algum herói, além dele atribuir esse valor à propriedade select de hero, ele vai adicionar uma mensagem. Então, vamos ver se funcionou aqui. Aí, ó, eu estou clicando e ele está adicionando. Perceba que ele, ó, ele já vai colocando aqui, ó, select hero 1, 2, 5, 7, 10. Se eu clicar em clear messages, ele vai limpar. E se eu clicar em outros, ele vai adicionando. E aqui eu quero mostrar para vocês que tem uma forma melhor da gente fazer isso, colocar uma string aqui. Então a gente vai fazer uma interpolação de strings, é o template string. Então aqui no JavaScript, ao invés de eu fazer uma string mais outra, imagina que eu fosse colocar mais alguma outra coisa aqui, aí coloco mais e a outra string. Então a gente pode dar uma simplificada. E aí o que a gente coloca aqui? A gente coloca o sinal de crase na nossa string. E aí aqui eu tenho agora um template string aqui dentro dessa string. E aí se eu colocar o sinal de dólar, abrir e fechar o colchetes, eu posso colocar esse hero ID aqui dentro. Então aí eu não preciso fazer mais esse sinal de mais. Então é uma forma bem mais fácil da gente poder adicionar uma string mesclando com, no caso aqui, com alguma propriedade. Então, se eu voltar a clicar, vai tudo funcionar normalmente como a gente espera. E o clear message. E agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar alguns componentes do material. Então vamos pegar primeiro o botão. Então aqui no site do material.angular.io, eu vou em components e aqui button. E eu vou adicionar esse tipo aqui, raised. Então eu clico aqui nesse ícone de view code. Aqui ele tem um exemplo, olha lá, raised button. Vamos pegar esse daqui, esse primeiro. Na verdade é só a gente tem que adicionar um atributo aqui, ó, matRaisedButton. Então voltando para o nosso código, a gente vai em messages e no nosso button matRaisedButton, se não me engano é isso, matRaisedButton. Vamos salvar. Aqui parece que não foi. E aí que vem a questão, por que que não apareceu o botão do jeito que eu quero? Lembra que a gente, quando usa o material, a gente tem que adicionar cada componente no nosso projeto. Então a gente vai abrir o nosso app module e a gente vai adicionar o nosso matButton aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a linha que eu tenho matToolbar module, vou duplicar essa linha, né? Então com Shift Alt, colocando por exemplo para baixo. E aqui, ó, Angular Material, aqui no final eu coloco Button. E aqui eu vou chamar o matButton module. E aí eu vou pegar o matButton module
Vou adicionar ele aqui no nosso import do nosso app módulo e vou salvar. E olha lá, nosso botão já pegou o formato que a gente quer. Então aqui, deixa eu só ver aqui de exemplo que nós temos. Então exatamente dessa forma que a gente quer. Como a gente vai fazer uma limpeza nele, a gente pode colocar até essa cor accent aqui. A gente pode colocar por enquanto essa cor aqui, que eu acho que vai ser legal. Ou pode colocar a warn. Então vamos colocar uma cor também. Vamos voltar aqui para o nosso component aqui. E aqui eu vou colocar o atributo color. Color igual warn. Olha lá. Aí agora o botão fica dessa cor aqui, que seria como se fosse chamar atenção que vai ter uma limpeza, né? Então, ó, Clear Messages, ele limpou para nós. Vou experimentar também, pessoal, a gente fazer uma forma bacana aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Dentro do nosso Components, a gente tem um Expansion Panel. E aqui eu já vou aproveitar, né? Já vou pegar na aba API. Eu já vou copiar este import. E aqui novamente no nosso app módulo, eu vou adicionar esse component, vou copiar o Match Expansion Module, vou colar ele aqui no nosso import do projeto. Tem que colocar a vírgula aqui no final dele. Então eu estou colocando esse Expansion Module, vamos ver se vai ficar bacana. E aqui no Overview a gente tem como que a gente usa. Então, como pode ser algo que vai aumentando, tal, às vezes se incomodar a gente pode deixar ele contraído aqui. Então esse daqui tem um íconezinho. Vamos ver se a gente pega esse daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo. Vou copiar. Deixa eu ver se tem alguma coisa de CSS. Tá, eu vou copiar todo esse trecho, tá? Deixa eu só olhar aqui nos exemplos se tem alguma coisa diferente. Tá, eu copiei aquele trecho. E aqui no nosso Messages eu vou fazer o seguinte. A gente vai adaptar. Então isso aqui é algo normal, tá, pessoal? A gente pode fazer dessa forma. Eu posso até fazer o seguinte. O accordion ele só vai aparecer se tiver mensagens. Então ó, eu vou copiar esse trecho aqui de cima. Então deixa eu fazer o seguinte, vamos lá, vamos copiar esse trecho aqui de cima. Então se tiver mensagens, ele vai mostrar esse trecho todo aqui embaixo. Esse primeiro panel aqui, ele tem dois, ele tem este e o de baixo aqui. Então eu vou, aqui ele tem a opção de abrir, de fechar. Então olha só, esse primeiro aqui, ó, ele tem duas partes. Então esse primeiro aqui eu vou eliminar. Vou deixar só esse segundo e vou tirar esse opened e closed. Esse opened e closed eu vou tirar eles, vamos ver como que vai acontecer. Então aqui eu tenho o header. O header é o que vai mostrar aqui, ó, essa informação de header. E nesse header eu vou colocar apenas o messages. Então ele tem o title, nesse title eu coloco messages. E na descrição, que é este texto que fica aqui no centro, aqui eu vou colocar a quantidade de mensagens. Eu acho que é legal colocar aqui, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar message service.getMessages
ponto length, e aqui a gente pode colocar records. E depois que a gente tem esse header, aí nesse trecho aqui é onde a gente vai mostrar as mensagens. Então eu vou pegar essa div, vou colocar ela aqui, e agora eu tenho que tirar essa div aqui de baixo, eliminar esse trecho aqui de cima. Então, agora que eu já coloquei aqui o accordion, então só para mostrar para vocês, ele tem as divisões dele. Então dentro do accordion eu posso ter vários expansion panel. Então eu tenho apenas um aqui, que é para mostrar as mensagens. Dentro dele a gente tem uma divisão, que a gente tem aqui o header. Neste header ele tem também divisões, que ele tem o title e tem a description. Então vou até dar um enter aqui para ficar mais claro para nós. No panel title eu coloco messages, que ele vai sair mais ou menos aqui. E no panel description eu vou colocar a quantidade de registros que a gente tem, para a gente saber quantas mensagens a gente vai ter. E aqui embaixo seria o corpo. Então aqui seria o corpo, deixa eu salvar para ele poder organizar. Aqui seria o corpo das mensagens. E eu tenho que salvar, na verdade, todos os arquivos, porque meu app módulo ainda não foi salvo. Então eu vou salvar tudo. E agora ele já mostrou para nós aqui. Então vamos ver como é que ficou isso, pessoal. Olha só. Eu tenho então aqui uma mensagem inicial. E aqui ele está mostrando que eu tenho um registro. Se eu clicar em outro, olha lá que bacana, ó. Ele está mostrando aqui embaixo o detalhe e já está mostrando a quantidade de registros que nós temos em Messages. Então se eu clicar no botãozinho aqui para ele mostrar, ele vai mostrar as mensagens. Então se eu clicar ele continua mostrando. E o nosso botão de limpar eu acabei tirando ele, então eu vou colocar ele aqui, ó, antes. Então vamos lá de novo, pessoal, vamos lá. Button. Aqui a gente tem o color igual corn. A gente tem também aqui que a gente adicionou o match raised button. A gente tem um clique, que ao clicar a gente vai em message service.clear, é um método, e a gente colocou aqui clear messages. Então eu vou salvar. Então ele mostra aqui agora, olha só, clear messages. Então eu vou clicando, ele vai adicionando, clear messages, ele limpa. Aqui eu posso até colocar um BR aqui para pular uma linha, para não ficar colado. Vou colocar mais um aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer dessa forma, eu posso colocar um parágrafo aqui, colocar esse botão dentro de um parágrafo, salvar. Vamos ver agora. Aí, ó, agora ele deu uma distância melhorzinha. Então eu vou clicando, ele vai mostrando os detalhes aqui embaixo. E eu acho que aqui também ficou bem colado. A gente vai fazer também uma distância, mas a gente vai usar depois uma outra forma aí melhor. Eu vou preparar para a gente fazer isso aí depois. Então olha só, desta forma a gente está começando aqui o nosso projeto, colocando um component do material. No caso específico, o meu aqui já está começando contraído. Se você quiser que ele já inicie aberto, por exemplo, a gente tem que vir aqui na documentação e dar uma olhada o que ele tem aqui. Então ele tem, deixa eu ver se ele já mostra aqui nos exemplos. Na API ele tem o expanded. Ele tem um expanded, né, no Match Expansion Panel. Então vamos pegar esse expanded
Expanded, eu vou então pegar aqui, ó, no Math Expansion Panel, Expanded, a gente coloca aqui um True, salva, então ele já inicia aberto. Então se quiser fechar, eu fecho, vou clicando, olha lá. Então aí eu acho que já deu aqui uma cara legal para o nosso projeto, já deu uma melhorada. Então é isso. Pessoal, então percebe que nesse vídeo a gente adicionou um component novo, que é um component para mostrar as mensagens do que a gente está fazendo no nosso projeto. E a gente criou também um service, e o que foi bacana é que o service, sendo singleton, a gente adicionou ele dentro de outro service, que no caso foi o Hero Service. A gente adicionou ele dentro do component de Messages, e a gente adicionou ele também no nosso component de Heroes. E as mensagens existentes, né, elas ficaram armazenadas no Message Service, e eu pude compartilhá-las entre vários locais. Lembrando que um service é singleton e aí ele traz essa facilidade para nós. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.